vamos retomar, vamos retomar o que nós conversamos na aula do dia 4, sobre o que seria estatística. A estatística, ela é uma área que busca encontrar, que busca concluir fenômenos, acontecimentos, quando você, em geral, não tem acesso a toda uma população que você quer estudar determinada coisa. Então, por exemplo, você tem uma espécie na natureza que você quer estudar ou você quer verificar, por exemplo, se aquela espécie está sofrendo com algum tipo de contaminação, se você quiser estudar características daquela espécie, né, de estrutura mesmo biológica, ou se você tem uma suspeita de contaminação de alguma substância, se você quer verificar taxas de determinados elementos minerais na água, por exemplo, em uma plantação, ou aspectos voltados para seres humanos, né, para sociedades, para criação de políticas públicas, você usa muito técnicas da estatística, né, que é uma ciência. Assim como a matemática, a estatística ela já se comporta como uma área do conhecimento que se relaciona com outras áreas, especialmente a teoria das probabilidades e em técnicas e métodos de pesquisa que foram exaustivamente estudados, pensados e adaptados para os contextos que elas são utilizadas. Então, você, numa livraria, por exemplo, ou na internet, se você for na estante virtual, e você digitar a palavra estatística, você já vai conseguir encontrar material específico para essa área. Na escola, a parte de estatística, os elementos, as métricas que a gente chama, né, os cálculos, é estudado junto com a disciplina de matemática. Então, a gente conversou um pouquinho na aula anterior sobre isso, né? Então, eu estou retomando essas características. Então, nós, nessa quinzena, o que a gente vai fazer? A gente vai entender melhor como que acontece o planejamento, a coleta e a representação dessas informações, nesse caso com gráficos e tabelas. A parte de cálculo mesmo, a gente vai fazer posteriormente. Então, na aula de hoje, na aula da próxima quarta, na aula da quarta-feira, a gente vai focar um pouco na criação de uma pesquisa, cuidados que geralmente se tem, que deve se ter ao fazer pesquisas, e as implicações, por exemplo, de não tomar esses cuidados, tá? Então, na prática, o que a estatística ela faz, né? Ela trabalha com o planejamento, né, desses experimentos, que seriam as pesquisas estatísticas. Ela é responsável pela realização da coleta dessas informações e a organização dessas informações para que outras pessoas possam tanto interpretá-las como tomar conhecimento, por exemplo, a população em geral, sobre determinados assuntos. Ela é responsável por representar essas informações usando a melhor ferramenta visual, né, a depender do tipo de informação. O gráfico, ele muda, certo? E ela é responsável por analisar esses dados e dar previsões para o futuro e de indicar coisas que podem estar acontecendo que sejam de interesse de quem contratou aquela pesquisa ou até mesmo se você, por exemplo, vai criar uma empresa, você criar um negócio, ou até você tem uma empresa, e você quer uma análise mais apurada por exemplo,
de um possível nicho que você gostaria de expandir, qual que seria esse melhor nicho baseado na sua atividade, né? Se for alimentação, se for roupa, se for jogos, brinquedos, a depender do seu objetivo, uma equipe de estatística ela pode trazer informações relevantes para você. Mas um cidadão comum que não seja um empresário, que não seja uma pessoa que esteja com essa finalidade, ela no mínimo precisa entender dois pontos: quando uma pesquisa ela é censitária e quando ela é por amostra, que é o grande objetivo aqui de vocês, da gente atingir nessa quinzena, tá? Deixa eu ver se a gente tem algum comentário. Vocês estão tão caladinhos hoje? Tão quietinhos? Bom. Tô calado, mas tô aqui ouvindo. Viu? Certo. Só foi um comentário, assim, que vocês estão quietinhos. Qualquer coisa você já sabe, né? Ou levanta a mão, ou fala no chat e tudo mais. Em resumo, o que a gente vai estudar aqui não é nada novo. A gente só vai sistematizar, certo? E é um assunto bem gostosinho de estudar, porque dá para você ver a aplicação em coisas, sabe, da sua vida cotidiana, né? Um mau planejamento de políticas públicas, ou seja, saneamento básico, acesso à água, acesso a alimento, a educação, tem consequências que nós sofremos, né? Então, já que a estatística ela tem elementos que são tão bem estruturados, por que que ainda assim a gente tem tantos problemas, né? Fica uma reflexão aí para a gente fazer. Então, eu terminei a aula passada com essa pergunta baseada em uma pesquisa, que a pergunta principal era: com que frequência você utiliza o transporte público? Essa pesquisa ela foi feita em 2015, obtidos pela publicação Retratos da Sociedade Brasileira, Mobilidade Urbana, feita em Brasília. Tá? E aí, dentro dessa pesquisa, com que frequência você utiliza o transporte público, a gente tinha algumas opções de resposta. Então, você utiliza todos os dias? Você utiliza quase todos os dias? Você utiliza de vez em quando? Você não usa transporte público? Raramente usa transporte público? Ou não sabe, não respondeu? E aí, de acordo com essas respostas, você tinha a opção, uma opção, né? A opção que mais se enquadrava na sua realidade. Então, na segunda coluna, a gente tem o percentual de respostas o percentual de respostas nessa pesquisa. Então, observando essa tabela, qual é qual que seria o perfil das pessoas dessa pesquisa aqui, né? Qual foi a resposta que teve o maior percentual? Aí, pelo que vocês observam. O que usa todos os dias. Perfeito, é o que usa todos os dias porque ele tem o maior percentual. Aí você diz assim, 28. O que seria 28 aqui? São 28 pessoas? 28%. Eu Depende. acho. Pode falar. Acho que foi o Gleison. Nada não, professor. Ela já respondeu era o que eu ia falar. Certo. Depende, porque eu não tenho aqui, por meio dessa tabela, o total de pessoas pesquisadas. Se forem 100 pessoas, seriam 28 pessoas. Mas se foram 1.000 pessoas, se foi 352 pessoas, então a gente tem a resposta em percentual, ou seja, 28% dos respondentes disseram que utilizam o transporte público todos os dias. Então, isso aqui é uma pesquisa
estatística muito simples, que tem uma pergunta, respostas e a tabela apresenta o percentual de cada resposta, tá? É interessante que você inclua sempre se não sabe ou não respondeu, para que a pessoa não se sinta coagida a responder e acabe respondendo qualquer coisa só para se livrar da pesquisa, entendeu? Então, você deixa lá a opção prefiro não responder ou não sei, para não enviesar tanto a resposta dessa pesquisa, tá? Então, é muito comum em pesquisas até eleitorais ter uma margem de pessoas lá no final que dizem assim, não sabem ou não responderam. Ou seja, é dado essa opção para que, quando a pesquisa é amostral, você tenha uma conclusão mais fidedigna à realidade. E aí, daqui a pouco eu vou mostrar o que seria uma pesquisa amostral. E a gente pode fazer algumas considerações com relação a essa pesquisa. A primeira consideração é que quase metade dos brasileiros usa transporte público frequentemente, né? Se você pegar todos os dias, quase todos os dias, todos os dias e quase todos os dias, você tem um percentual significativo, né? E se você juntar com de vez em quando, aí extrapola metade dos brasileiros, o que faz muito sentido, né? Porque a gente tem uma população muito grande, muita gente usa transporte público, a gente consegue enxergar isso no dia a dia quando a gente sai na rua, né? E aí aqui a gente tem algumas perguntas, né? Será que o Ibope ele entrevistou toda a população brasileira para chegar a essa conclusão? E como que são feitas essas pesquisas? Eu dei um spoiler, né? Eu disse assim, olha, se 100 pessoas foram pesquisadas, então realmente seriam 28 pessoas. Mas se foram 320 pessoas, né? Afirmar que quase metade dos brasileiros usa transporte público intuitivamente, por exemplo, se eu fizer a pesquisa com todos os alunos da escola, vocês acham que vai refletir a realidade do país, na opinião de vocês? Se eu fizesse essa pergunta e só entrevistasse os alunos do Eunice, do ensino médio. Aí ia dar uma resposta. Aí na concepção de vocês ia refletir com... Me fugiu da mente agora a palavra. Ia ser uma pesquisa confiável na concepção de vocês? O que vocês acham? Ia refletir exatamente o perfil da população brasileira? Pode falar. Acho que sim. Sim, professor. Você acha que sim? Alguém tem uma opinião diferente? Bom, o Gleison disse que sim, então vamos explorar um pouquinho mais como que seria feita uma pesquisa e se realmente fazer uma pesquisa com os alunos do Eunice refletiria a realidade dos brasileiros. Essa pesquisa, ela foi feita por amostragem. Por quê? Porque se você quiser fazer uma pesquisa com todos os brasileiros, você teria que entrevistar os quase 210 milhões de brasileiros para chegar a uma conclusão exata. Para vocês terem ideia, uma pesquisa com todos os brasileiros, ou com representantes de todas as famílias brasileiras, ela é feita a cada 10 anos, que é a pesquisa do IBGE censitária, que, vale ressaltar, ela não foi feita no passado. Houve uma discussão muito séria sobre as consequências de não se fazer essa pesquisa. E a pesquisa mais atual, censitária, que a gente tem é de 2010,
Em geral, os países fazem essa pesquisa a cada 10 anos, em que eles vão perguntar quantas pessoas moram na sua casa, quantas pessoas trabalham, quantas pessoas estudam, quem tem curso superior, o perfil de renda da família, e partindo de toda essa pesquisa, que é uma pesquisa gigante, para vocês terem noção, eles contratam temporariamente muitas pessoas para fazer essa pesquisa no país inteiro. Então, imagine uma pessoa que mora lá longe, um lugar que não tem nem estrada asfaltada, que você tem que ir de barco. Então, eles vão em todos os locais, eles procuram saber todas as comunidades, os indígenas, pessoas de outras nacionalidades que moram no Brasil. Então, a realização de uma pesquisa dessa, com todas as pessoas, é muito difícil de ser feita. Exige um grau, tem um grau de complexidade muito elevado. Então, foi convencionado que o IBGE, que é o centro, que é o Instituto de Pesquisas Geográficas e Estatísticas do país, foi convencionado que ele realize uma pesquisa dessa a cada 10 anos. E geralmente é uma pesquisa mais longa. Aí, quando você quer fazer uma pesquisa que queira determinar o comportamento do brasileiro, fazer uma pesquisa censitária seria muito cara e, basicamente, com o tanto de empresas e de interesses que existem, a gente ia viver respondendo pesquisa, né? E não é assim que acontece. Essas pesquisas, elas são feitas por amostragem. Ou seja, você entrevista uma parcela da população que a estatística ela traz para você mecanismos para que você calcule quanto de pessoas que você deveria entrevistar e de que maneira você vai escolher essas pessoas para poder responder essa pesquisa, tá? E aí, fazendo a pesquisa por amostragem, você consegue inferir, ou seja, você consegue concluir respostas que se aplicariam com uma margem de erro que vai existir, mas não tão alta, o comportamento daquela população geral. Perceba que eu falei vários nomes, vários termos, que são termos usados na estatística e que a gente vai demorar um pouquinho nessa quinzena falando sobre isso. Mesmo que a gente passe para o presencial, eu vou dar um jeito de continuar esse tema e revisando os temas anteriores. Até aqui alguma dúvida? Nenhuma. Pronto. Então, é muito comum, né, se você for no Instagram, principalmente se você usa Twitter, se você vê, por exemplo, sites de jornais, assim, a gente está chegando no ano eleitoral presidencial. Então, é muito comum ter as conhecidas pesquisas do Ibope, né? Pesquisas que dizem as intenções de voto das pessoas, em quem elas pretendem votar se a eleição fosse hoje. Aí, para todos os partidos aí em alta, eles vão dizer, fulano de tal tem, se a eleição fosse hoje, fulano de tal ia ganhar de todos os outros, ou então ele estaria no segundo turno, né? E aí, os grupos políticos, eles utilizam essas pesquisas e criam estratégias para tentar convencer pessoas que ainda não se decidiram, ou até mesmo pessoas que têm um posicionamento, a rever o seu posicionamento e votar naquele candidato específico, né? Ou seja, uma das grandes aplicações de conhecimentos de estatística para vocês é fazer com que vocês tenham um pensamento um pouco mais crítico com relação às informações de jornais, de telejornais, da internet, do Instagram e por aí vai. Ou seja, nem tudo que a gente vê na TV reflete a realidade. E não quer dizer que um fulano de tal está com 70% de votos, não significa necessariamente que aquela pessoa vai ganhar a eleição a todo custo. Ou que o seu voto, por exemplo, ele não é relevante. Então vocês precisam ter essa
esse grau crítico, entendeu? Agora, claro, se você vê que, com a popularidade atual do presidente, né, que vem caindo consideravelmente por diversos motivos, inclusive pessoas que o apoiaram, isso é um indicativo de que algo ou muitas coisas aconteceram para que isso ocorresse. Então, que essa parte da nossa disciplina ajude vocês a tentar enxergar melhor as coisas ao nosso redor. Eu estou usando aqui o exemplo eleitoral, mas existem outras situações também. Tá? Então, como que é feito o planejamento de uma pesquisa estatística, né, de forma geral? Inicialmente, é definido o objetivo dela. E por que eu estou me demorando aqui? Porque vocês também vão criar pesquisas. Vai ser uma das atividades do bimestre, tá? Você vai definir o objetivo dessa pesquisa. Você vai definir a população dessa pesquisa, ou seja, qual vai ser o grupo que você quer estudar. Você queria estudar, por exemplo, a população do Brasil inteira. A sua pesquisa, você quer pesquisar algo para pessoas do seu bairro, para pessoas do sexo feminino ou pessoas do sexo masculino? Você quer estudar uma minoria específica? Você quer fazer uma pesquisa com pessoas do seu grupo religioso, por exemplo? Você quer fazer uma pesquisa de pessoas que consomem determinado alimento, determinado produto? É muito comum você fazer esse tipo de pesquisa, né? Quando você quer entender por que que aquele grupo usa um produto e não usa outro, certo? Inclusive, existem diversos aplicativos que você usa só para responder pesquisa. Você vai ganhando um sistema de pontos, aí quando você atinge uma certa pontuação, você tem direito a tipo, R$ 50, R$ 60, mas você tem que passar, tipo, 2 meses respondendo pesquisa, manhã, tarde e noite, para poder conseguir esse dinheiro. Mas acontece. Aqui, esse exemplo que eu dei, ele é meio enviesado, mas existem pessoas que pesquisam assim, podem ir na sua casa, ou ligam para você, ou mandam uma mensagem para o seu telefone, perguntando se você quer responder a pesquisa por mensagem, e por aí vai. Então, você determina a população da pesquisa. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Eu sou professora, meu objetivo é estudar, conhecer, vamos lá, conhecer que horário os meus alunos estudam. Se eles estudam e se estudam, em que horário estudam. Quem vai ser a minha população? Serão os meus alunos da terceira série. Eu tenho 150 alunos, essa é a minha população. Ou seja, eu não vou pegar todos os alunos de Eunice, eu vou pegar os alunos do terceiro ano do ensino médio. Terceiro ponto, você vai determinar se a pesquisa vai ser feita com todos os elementos do universo, ou seja, se vai ser uma pesquisa censitária, ou se vai ser apenas um pedaço desse grupo, ou seja, por amostragem. Aí eu posso escolher, bom, eu não estou com muito tempo, eu preciso, tenho outras coisas aí para fazer, sou eu sozinha, então eu vou selecionar alguns alunos para realizar essa pesquisa. Estou fazendo um exemplo bem bobinho aqui, tá? Em seguida, no caso da amostragem, que foi o exemplo que eu escolhi, eu vou definir uma amostra representativa. Ou seja, eu não é interessante que, eu até posso, mas não é interessante que eu escolha apenas, assim, apenas os alunos que estão aqui nas minhas aulas. Por quê? Porque nem todos os alunos estão aqui. Então, na minha pesquisa, eu teria que identificar alunos que participam das aulas online e alunos que não participam das aulas online. Eu posso pegar, inclusive, alunos que têm celular, escolher um grupo, alunos que têm computador, em um outro grupo, alunos que não têm acesso à internet, outro grupo, e fazer uma escolha de uma quantidade específica, tá?
Estou dando um exemplo aqui bem básico. 5. Elaborar as questões da forma mais imparcial possível. Por exemplo, se eu colocasse uma pergunta assim: quantas horas por dia você estuda? Aí eu colocasse lá, de 4 a 6 horas, de 6 a 8 horas, prefiro não responder. Certo? Não ia ser uma questão interessante. Por quê? Porque eu já estou admitindo que quem estuda, estuda uma quantidade já elevada. Então, você precisa distribuir bem as suas respostas e precisa elaborar questões que não induza a pessoa a ter determinada resposta. Se você fizer isso, a sua pesquisa, ela não vai estar adequada em relação a princípios éticos de pesquisas. Entendeu? Em seguida, você vai determinar como esses dados vão ser levantados, ou seja, você vai apenas observar, apenas com observação vai ser possível coletar as respostas, você vai fazer um questionário para aquelas pessoas, você vai fazer uma entrevista com essas pessoas, por exemplo, quando que a observação ela é interessante? Quando você quer estudar populações que não são, tipo, nós, seres humanos. Tipo assim, espécies que vivem aí na natureza, né, que você vai ter que fazer observação. Você não vai fazer um questionário para o peixinho responder. Eu acho que isso aí tá muito, muito claro. Por exemplo, se a sua pesquisa ela tem relação com aspectos emocionais, talvez seja interessante fazer uma entrevista com essas pessoas. Mas as entrevistas elas são interessantes quando o seu grupo é menor. E geralmente entrevistas elas são muito utilizadas por acadêmicos, quando já estão lá no seu mestrado, doutorado, que querem pesquisar, por exemplo, uma sala de aula específica, quando querem pesquisar, sei lá, uma doença específica, sintomas daquela doença, e aí você faz uma entrevista para colher, talvez, respostas que um questionário não fosse capaz de refletir, entendeu? Então, o seu tipo de dado, como você vai levantar esse dado, vai depender do seu objetivo. Claro que as perguntas, as pesquisas com perguntas mais até simples, geralmente são os questionários. Como eu já fiz com vocês. Um exemplo é no início do ano, né? Quando eu fiz aquele monte de perguntinhas para vocês. Tá? Em seguida, nessa pesquisa, a gente vai coletar esses dados e organizá-los, fazendo como? Usando tabelas ou gráficos, geralmente. Às vezes você precisa fazer comentários com relação a determinadas respostas, mas, em geral, usar tabela e gráfico é mais recomendado, porque apresenta um resumo para o leitor. Né? Em seguida, você vai, partindo desses dados e partindo dos números obtidos, você vai, números ou respostas específicas, né, que não são números, vai analisar e interpretar esses dados, geralmente calculando medidas estatísticas quando isso for necessário, que é o que a gente vai fazer. Então, a gente vai trabalhar com tipos específicos de pesquisa. E partindo disso, você vai ter elementos para tirar conclusões sobre esse tema. Então, se eu seguisse todos esses passos, no final eu teria um mapeamento da turma. Eu poderia chegar à conclusão de que os meus alunos, eles estudam menos de 2 horas por dia, um exemplo. Então, eu como professora, eu poderia pensar, poxa, então eu preciso criar algum tipo de estratégia para engajar os meus alunos para que eles estudem um pouco mais. Porque o que eles estudam, na minha concepção, ainda não está ideal. Ficou claro aqui como que seriam os passos
dessa pesquisa? Sim. Pronto. Alguém aqui já chegou a fazer uma pesquisa, ainda que, assim, sem seguir esses passos, mas que já tentou fazer, ou por algum motivo já fez? Lembrando que pesquisa é diferente de votação, tá? Votação é tipo, você quer fazer isso, quer votação. Quem quer que a festa seja da cor azul? Não, não é votação. É uma série de perguntas para seguir com esses objetivos. Então, vocês vão ter a oportunidade de criar uma pesquisa e, se possível, aplicá-las nesse bimestre. Eu tenho ainda 6 minutos, eu vou entrar aqui no universo estatístico, nos termos propriamente ditos, né? Então, o que seria o universo estatístico? Lembra lá de linguagem de conjuntos, que a gente viu conjunto universo, subconjuntos, aquela coisa toda? Então, a ideia de universo estatístico é a mesma ideia de conjuntos. Você vai pegar um conjunto de todos os elementos que você possa recolher informações. Seria o seu grupão bruto. Se você vai escolher ele todo à amostra, aí é outra decisão. Mas o universo estatístico é toda aquela todos os grupos que possam oferecer dados, ou seja, que tenham potencial de você usar sobre aquele assunto que você quer, sobre um assunto que você quer pesquisar, né? Então, eu até ilustrei aqui, né? Pesquisa, cuidados com o cabelo dos alunos da escola Eunice. Se eu quiser saber, por exemplo, que tipo de produto capilar que os alunos usam, né? Então, meu universo estatístico seriam todos os alunos dessa escola. Integral, EJA, turma 1, 2, 3, 10, que for. Todos os alunos da escola Eunice fariam parte do universo estatístico. Uma outra pesquisa. Qual que é o salário médio do trabalhador brasileiro? Né? Se a gente fosse fazer uma pesquisa geral, o meu universo estatístico seriam todos os trabalhadores assalariados do Brasil. Né? Todos os trabalhadores que recebem remuneração. E o ideal seria que todos recebessem remuneração, mas a gente tem algumas modalidades, por exemplo, aliás, os estagiários eles recebem salários, mas a depender do foco da pesquisa, estagiários podem não entrar nessa pesquisa, entendeu? Então são detalhes técnicos que a gente deve tomar cuidado. Então, um último exemplo, né? Se você tem um partido político do estado de Alagoas e quer fazer uma pesquisa aí de acordo com interesses eleitorais. Então, ele vai consultar um instituto especializado em pesquisas estatísticas com o objetivo de verificar a preferência entre dois candidatos ao governo do estado. O universo estatístico aqui, eles seriam todos os eleitores do estado de Alagoas. Perceba que o universo estatístico é diferente da população como um todo, porque a população de Alagoas tem o quê? Acho que 3 milhões de pessoas. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. 3,322 milhões de habitantes, segundo 1º de julho de 2014. Já é um dado bem desatualizado. Só que as 3.322.022 mil pessoas votam. O que é que vocês acham? As 3.322 mil pessoas de Alagoas, todas elas votam, elas participam da votação, têm título de eleitor? Não, Não. Por quê? porque nem todas têm idade, nem todas querem. Algumas Perfeito. Nós são temos as controle. pessoas abaixo dos 16 anos que não votam, e temos pessoas acima de 60 anos que não são obrigadas a votar. Mas o universo aqui
não vai contemplar as crianças, por exemplo. São apenas os eleitores do estado de Alagoas. Ou pessoas, todos os eleitores que votam em Alagoas. Ainda tem essa diferença, né? Você pode, sei lá, morar em Pernambuco, em Sergipe, e votar aqui por uma preferência que você tem. Tá? Então, como é que eu faço essa pesquisa? Como é que eu poderia fazer essa pesquisa? Né? Fica aí e dica para vocês, de reflexão. A nossa aula acabou, infelizmente. E na próxima aula a gente vai trazer a amostra, né? O que seria a amostra, como escolhê-la, os requisitos para escolher. Lembrando que ninguém aqui vai sair estatístico, tá, gente? É mais uma noção de como que as coisas são feitas para que vocês também, caso queiram fazer um dia, tenham noção mínima de como que acontece e para desconfiar caso tenham alguma notícia meio estranha, assim, para ter uma proteção até com relação a notícias falsas. Certo, gente? Deixa eu ver quem estava presente aqui. Já anotei. Bom, o material vai ficar no Google Sala de Aula. Eu gostaria que vocês assinassem a frequência no dia de hoje, certo? O link da frequência está lá na descrição do nosso grupo. E o pessoal está cobrando, a coordenação está cobrando para saber os alunos que conseguem vir às aulas e tal, para ter uma noção aí de como trabalhar. Certo, gente? Estou encerrando a gravação aqui e esse material vai ficar disponível no site para vocês.